Boa noite, paz do Senhor, irmão Magno. Irmão Magno, eu quero saber se a igreja vai passar 1000 anos no céu com Cristo. A paz do Senhor, irmão Magno, aqui é o irmão Pedro da igreja de Carpina, né? Diácono da igreja de Carpina. Então, a minha curiosidade, meu irmão, é sobre Mateus capítulo 4 e o versículo 10. Então, Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará, e só a Ele dará culto. Que Deus nos abençoe. Boa noite, eu sou Magno Rocha, este é o programa Assim Está Escrito. Hoje no programa nós temos duas perguntas. Uma é de um jovem querendo saber se a igreja realmente vai passar 1000 anos no céu. Outra é do diácono Pedro, lá de Carpina, lá da igreja do pastor Edivaldo. Manda um abraço a todos aí e que Deus abençoe. Ele tem uma curiosidade aqui sobre Mateus 4, verso 10, onde o diabo pediu para Jesus adorá-lo, que ele daria as coisas para ele, né? Para prestar culto. E Jesus repreendeu Satanás, né? Dizendo que só a Deus presta culto e reverência. Logo após a vinheta. A Igreja Missão Adventista traz para você o programa Assim Está Escrito com Magno da Rocha. Perguntas e respostas bíblicas. Tire suas dúvidas. E conhecereis a verdade, e ela vos libertará. João 8:32. Estou de volta. Agora vou responder as perguntas, mas antes vamos orar ao nosso Deus. Nosso Deus, nós estamos gratos, felizes, Pai, por estarmos na Tua presença. Hoje eu estou aqui, Pai, a responder estas perguntas aos irmãos. Que o Senhor abençoe a mim e aos irmãos, Pai. E a todos aqueles, Pai, que desejam aprender ou, Pai, relembrar este assunto. Que o Senhor nos abençoe grandemente, que possamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Agora eu vou responder a pergunta do irmão lá de Pernambuco. Ele perguntou se realmente a igreja vai passar 1000 anos no céu. Eu vou ler aqui um verso, porque o verso 4 do capítulo 20 de Apocalipse. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa, nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completar os 1000 anos. Pois bem, este é um verso que fala que a igreja ou os santos reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas aqui não diz que é no céu. Por isso esse verso causa muito debate. Mas nós vamos ver algumas passagens bíblicas que, segundo o que eu entendo, nós vamos passar sim. O milênio é no céu. Nós vamos passar no céu e não na terra, como a ampla ou como a maioria ensina, que haverá um milênio aqui na terra. Veja bem, vi descer dos céus um anjo que trazia na mão uma chave do abismo. Veja bem essa palavra, abismo. E uma grande corrente, ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele para assim impedi-lo de enganar as nações. Veja bem, o intuito aqui da prisão de Satanás é para ele não enganar as nações, até que terminasse os 1000 anos.
Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Essa prisão aqui, essa corrente aqui, ela é simbólica. Essa prisão não é numa cadeia física, mas ela é uma prisão que Satanás vai ficar porque não existe ninguém para ele tentar. Vamos aqui para capítulo 19. Vamos ver aqui o contexto um pouco antes dessa história. Mas a besta foi presa e com ele o falso profeta, que havia realizado os sinais milagrosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo. E todas as aves se fartaram com a carne deles. Qual é o contexto aqui? Aqui mais para cima aqui, João vê Cristo vindo montado em um cavalo branco, e os exércitos dos céus também acompanhavam ele. O que é que nós acreditamos que aqui é Jesus voltando para buscar a igreja? No verso que li aqui, o verso 21 diz que os demais, ou seja, aqueles além da besta, todos foram mortos. Não ficou ninguém. É o que também profetizou Jeremias, capítulo 25, verso 33, que diz: naquele dia os mortos do Senhor estarão de uma extremidade da terra a outra, não serão sepultados nem recolhidos, ninguém planteará. Por quê, irmão? Porque não ficou ninguém. Por que que hoje a pessoa é velada? Porque alguém morre e tem gente vivo para velá-lo. Mas, nesse ocorrido aqui, não vai ficar ninguém vivo na terra por ocasião da vinda de Jesus, da segunda vinda, a qual ele vem para buscar a igreja. Como o Tessalonicenses diz que todos são eliminados pelo resplendor da sua vinda. O anticristo, tudo. Essas pessoas não ficarão vivas aqui. Por isso Satanás estará preso. Não pode tentar ninguém. Por quê? Porque não existe ninguém. Então, nós vamos ver uma outra passagem bíblica também, que essa é bem clara, que é Jeremias 4 e 23. Veja bem, Jeremias, olhando o futuro, ele diz assim: olhei para a terra e ela era sem forma e vazia. Veja bem, escute bem, ela era sem forma e vazia. E para os céus, e a sua luz tinha desaparecido. Olhei para os montes e eles tremiam, todas as colinas oscilavam. Olhei e não havia mais gente, todas as aves do céu tinham fugido em revoada. O início do verso 23, Jeremias diz o seguinte: olhei para a terra e ela era sem forma e vazia. O que Jeremias está citando aqui? Onde nós encontramos algo semelhante ao que Jeremias está a relatar? No capítulo 2, no verso 2 do capítulo 1 de Gênesis. Capítulo 1, verso 2. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriu a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, Jeremias vê, como descreve Gênesis, que a terra estava sem forma e vazia.
que vai acontecer? É que a terra, pelo menos em parte, ela voltará a seu estado, o estado que está lá em Gênesis, capítulo 1, verso 2. Ela era sem forma e vazia. Então, Jeremias vê a terra como ela era ali, antes, né, da obra dos 6 dias. Então, não vai ficar ninguém aqui, meu irmão. Então, se vai ficar aqui 1000 anos a terra devastada, as cidades derrubadas, como é que os salvos vão ficar aqui? Outra coisa que eu quero citar aos irmãos também, aqui no capítulo 20, e o verso 4 diz assim: vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. A palavra trono ou tronos, ela aparece no Novo Testamento 67 vezes, sendo 47 só no livro do Apocalipse. E 44 vezes se refere ao trono de Deus no céu. Só 3 vezes fala de trono aqui na terra, que é o trono da besta, do dragão, né? Então, nós acreditamos que vi tronos e que se assentaram aquele a quem havia sido dada autoridade para julgar. Haverá um julgamento durante o milênio. Nós vamos aqui agora para encerrar essa pergunta. João 14, verso 1. Jesus falando: não se perturbe o coração de vocês. Creem em Deus, creem também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Veja bem, Jesus está dizendo aos discípulos: não se turbe o vosso coração, não fiquem perturbados. Creio em Deus e creio também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, não haverá, há muitas moradas. Que casa é essa aqui, irmão? Cremos que é os céus. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. Vou preparar lugar. Ele está falando aqui que ele vai fazer uma viagem. Ele vai para algum lugar. E assim: e quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim mesmo, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então está bem claro aqui no verso, é que Jesus vai para algum lugar, ele está próximo a ir para algum lugar, e é a casa do Pai. E a viagem que Jesus fez lá do Monte das Oliveiras foi para o céu. Então nós concluímos que o céu aqui, ele está se falando aqui, a casa do Pai é o céu. Então Jesus está dizendo que vai levar a sua igreja para lá. Por quê? Porque ele vai preparar lugar lá. Então, se ele prepara moradas lá, é certo que a igreja vai para o céu. E como nós vemos que, como Satanás fica 1000 anos preso, é porque não há ninguém, não há, porque os ímpios estão mortos e os salvos foram para o céu. A terra ficará escura. Jeremias vê isso no capítulo 4. Os céus não tinham sua luz. A vinda de Jesus provocará, irmão, algo terrível nesta terra. As cidades serão derrubadas, terremotos, pedras de saraiva. Nós vamos ver aqui. Ele diz assim:
Aqui o verso, no mesmo capítulo, o verso 2 diz assim, ó: digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas maiores do que esta, porque eu estou indo para o Pai. Então, o ir de Jesus aqui é o mesmo do verso 1 do capítulo 14 de João. Ele está falando que vai preparar lugar em algum lugar, e ele está falando aqui que vai para o Pai. Então ele vai para o céu. Se ele vai preparar lugar lá, e volta, e levarei para mim mesmo, como ele diz, leva, então nós vamos para o céu. E nós cremos, como Satanás fica restrito a esta terra por 1000 anos, também nós passaremos 1000 anos no céu. A outra, irmãos, há muitas pessoas que afirmam que a igreja vai passar 7 anos no céu, baseado num casamento judaico, algo assim. Mas a Bíblia, se nós cremos que vamos passar um tempo no céu, e como diz que os crentes reinaram com Cristo durante 1000 anos, nós acreditamos por essas passagens que nós iremos para o céu e passaremos lá 1000 anos, e depois Cristo volta, que é quando ele põe os pés lá no Monte das Oliveiras, que está lá no capítulo 14 de Zacarias. Ali é a terceira vinda, quando ele vem com a igreja e os ímpios são ressuscitados para receberem a condenação. Agora nós vamos aqui para outra pergunta aqui, que é do diácono Pedro. Ele tem uma curiosidade sobre o verso 10 de Mateus 4, que diz assim: Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. O que estava acontecendo aqui? Aqui esse verso faz parte da tentação de Jesus lá no deserto pelo diabo. E essa aqui é a terceira tentação. A primeira das pedras em pães, depois ele leva ele para o pináculo, pede para ele se lançar de lá, porque está escrito que os anjos vão guardar ele. E essa aqui é a terceira, que ele mostra os reinos do mundo, e diz que dá tudo a Jesus se ele adorar a ele. Aí Jesus responde: retira-te, Satanás, pois está escrito, adora o Senhor teu Deus e só a ele preste culto. Irmãos, a forma como Jesus combateu Satanás é um ensino para nós, servos de Deus. Nós devemos combater as heresias, as mentiras, ou os versos mal interpretados, fora de contexto, com a palavra de Deus. Jesus diz: está escrito, adora o Senhor teu Deus. E onde é que está escrito? Deuteronômio 6:13. O que nós podemos deduzir, o que nós aprendemos, deduzir não, aprendemos desse verso? É que o servo do Senhor, ele precisa conhecer a palavra de Deus. Se Jesus não conhecesse a palavra de Deus, como ele teria se defendido de Satanás? Um crente que não tem conhecimento das Escrituras, ele vai se defender das heresias, das mentiras ou dos equívocos, porque há muitos irmãos sinceros, mas estão equivocados. Então, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, para que possamos vencer Satanás. Quando alguém vier com um vento de doutrina, uma doutrina estranha, nós precisamos dizer, está escrito, assim, assim, isso está fora de contexto, isso não é assim. Então preste muito atenção. Então, nós precisamos aprender e aprender muito com a tentação de Jesus. Ele diz também que nem só de pão viverá o homem, está escrito também na segunda tentação do pináculo, não tentarás o Senhor teu Deus.
Então, irmãos, precisamos, como já disse, conhecer as Escrituras, viver as Escrituras, para nos defendermos das ciladas de Satanás, das mentiras, porque hoje, irmão, há muitas mentiras, como a lei de Deus foi abolida, isso, aquilo, tormento eterno, irmão, tem tantas coisas, uma tal de alma imortal. Irmãos, são muitas as ciladas, mas aqueles que querem conhecer a palavra de Deus, certamente Deus concederá o entendimento das Escrituras. Aquele que inspirou os profetas, os apóstolos, a escreverem as Escrituras, também vai ensinar aqueles que querem conhecer a verdade. E que Deus nos abençoe. Amém.